Olá, seja bem-vinda a mais um quadro Elas no Comando. Aqui é o lugar onde mulheres empreendedoras se conectam, compartilhando aí muitas experiências incríveis. É claro que a gente vai aí desvendar histórias, né? Dar dicas de negócio e, é claro, chamar você aí para participar da nossa comunidade. Essa comunidade de mulheres que estão simplesmente determinadas a assumir o comando da sua jornada empreendedora. Eu sou Isolene Dermaid e hoje comigo nesse quadro está ela, Dani. Seja bem-vinda. Oi! Prazer estar aqui em mais um programa, Elas no Comando. E a gente vai estar conversando com a Majô. Muito legal, né? Porque eu achei incrível que ela não é de ficar num lugar só, não, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui, olha só. Ela é primeira suplente de vereador, apresentadora de TV, empresária no ramo esportivo no e-commerce, além de seus empreendimentos no comércio e serviços voltados para autismo e ainda de estar, né, integrada em diversos conselhos, fórum. Então, a gente vai estar conhecendo um pouquinho dessa pessoa, né, multifacetada. Então, seja bem-vinda, Majô! Oi, gente, que prazer estar com vocês aqui no dia de hoje, conversando com tantas mulheres inspiradoras. Inspiradora é a história da Majô. Isso. E para isso, então, roda a vinheta, porque hoje o programa promete. Começa agora, Elas no Comando. Um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Elas no Comando. Vamos então conhecer um pouquinho dessa pessoa, né? Que está em vários lugares e ainda tem tempo, né? De promover ações sociais. Conta um pouquinho como que você chegou até aqui. Olha, Dani, empreender é um caminho sem volta, né? E eu digo que muito antes de você empreender, abrir um CNPJ, a gente acaba tendo ações sociais. A gente empreende no comportamento, que é algo que eu costumo dizer bastante. Que o empreender não é só você abrir o CNPJ, você ter o comportamento empreendedor. Que isso é muito além de você ter uma empresa. E desde criança eu sempre fui muito inquieta. Eu sofro do que eu chamo de inquietude crônica. Sempre fui muito serelepe, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, engajada em questões sociais, em conselhos de classe, desde a graduação também, centro acadêmico, enfim, todas as ações que foram me levando, né, a hoje estar onde eu estou, com as empresas, enfim, também nos movimentos sociais que eu tenho atuado aqui em Maringá. E assim, vem de família já empreendedora, pai, mãe? Olha, a minha mãe é do lar, eu sou a quinta filha. Então, assim como a Isolene tem 5 filhos, eu também sou a quinta filha. Então, minha mãe se dedicou a vida inteira a estar em casa cuidando da gente, né, de todos os filhos. E o meu pai, ele vem do agronegócio, também teve empresa há muitos anos em Maringá. Só que com o tempo ele acabou tendo algumas dificuldades financeiras e acabou fechando suas empresas. Então, eu cresci com muito medo de empreender. Apesar de eu ter um sonho de querer ser uma mulher de sucesso, de negócios, o empreender era algo para mim que dava muito receio, dava medo. Porque nós passamos por situações desafiadoras durante a minha infância e isso acabou ficando um pouco marcado em mim. Então, apesar de nós termos, sim, ter meu pai ser empreendedor por muito tempo, Hoje em dia não, ele está aposentado e isso acabou então levando a ter muito medo a começar a empreender mais tarde, então depois de velha já, viu? Entendi. Você comentou, né, que já na escola já era ali de participar do conselho de classe, então isso já estava mais forte em você do que empreender. Já estava. Durante a minha graduação e também no colégio eu era envolvida com esportes, então a gente sempre estava vendendo alguma coisa para conseguir arrecadar dinheiro, para poder viajar para as competições esportivas, aquela veia vendedora que todo empreendedor precisa, né? Então isso é algo que sempre foi muito latente em mim desde criança. E tem também por causa do sonho de querer viver disso. Mas aí o medo acabou atrasando, e hoje eu vejo o quanto é importante a gente ter mulheres que apoiam outras mulheres a encontrar o seu caminho, encontrar a sua jornada no empreendedorismo. E, sendo a quinta, a caçulinha, a mais protegida, os outros irmãos já tinham seguido a linha empreendedora ou você foi a primeira que acabou empreendendo? Não, foi meu irmão. Aliás, o meu primeiro empreendimento foi ser acionista dele, de tão medo que tinha naquela época, né? O meu irmão tem uma veia empreendedora muito forte.
E ele hoje é um empresário de grande sucesso no ramo industrial, também já trabalhou com outras áreas também aqui na cidade. Então ele está muito bem estabelecido, ele foi o meu grande exemplo nesse sentido. Mesmo apesar dele não ter feito graduação, ter ido para o ensino formal, algo que eu, por esse medo de empreender, segui, né? Fui fazer graduação, fui fazer mestrado, pós-graduação, MBA, porque a minha ideia, por esse medo, era que ser acadêmica, era ser professora universitária, ter a estabilidade do setor público. E com o passar dos tempos, eu fui me identificando. Falei, poxa vida, eu fui resgatando aquilo que já era meu. E a vontade de empreender, a vontade de estar no mundo dos negócios, de ter esse comportamento empreendedor foi aos poucos ressurgindo na minha vida. Então, lá de casa dos 5 irmãos, apenas eu, o meu irmão e as minhas 2 irmãs, recentemente, nós abrimos uma empresa juntas que é na área do autismo, né? Uma das empresas que eu tenho é comércio e serviços na área de autismo. 2 curiosidades surgiu. Em que você fez pós-graduação e por que nesse lado de autismo que vocês foram? Eu tenho um sobrinho autista, hoje o Álvaro está com 12 anos, é filho da minha irmã, da Michele. Ele teve um diagnóstico tardio aqui em Maringá, então apesar da gente ter percebido, a minha irmã, na verdade, desde muito cedo, que ele não tinha um desenvolvimento típico, que a gente chama, então ela colocava ele em terapias, em várias ações, e isso passou ela a se aperfeiçoar para entender da situação, né, do transtorno do espectro autista, que ele foi diagnosticado aos 5 anos de idade. Então ela fez curso de desenvolvimento de aba, aplicação de aba, né, de questão comportamental, tudo para entender a condição do Álvaro, né, e poder dar um melhor suporte para ele, acompanhar os terapeutas, cobrar os terapeutas, o que é muito importante. E eu tenho uma outra irmã que é profissional liberal, a Aline é psicóloga, ela atende crianças também com autismo, né, então ela já vinha atendendo crianças desde antes. Então nós temos a ideia aí no final do ano passado de abrir uma empresa juntas, né, nessa área do autismo, em que elas são as experts. Eu só sou o bastidor, o comercial, lá, o financeiro, e elas que são o grande rosto da empresa. Então, o autismo surgiu por essa demanda. E como é algo que é novo, pouco se fala, né? Agora que a gente tem visto mais demandas, e aliás, é importante falar um dado, que 1 a cada 36 crianças possui o espectro. Então, praticamente em cada sala de aula tem uma criança ou 2 com o espectro autista. Então, poxa, a gente precisa capacitar os professores, muitos estão há muito tempo, né, formados, que não se falavam antigamente sobre o autismo. Então, capacitar esses professores, trabalhar a inclusão escolar desde criança, porque essas crianças serão adultas muito em breve. Então, as crianças já começam, as crianças neurotípicas que a gente chama, né, a conviver com crianças autistas, já aprender desde criança a como ela pode acolher, incluir e ajudar as crianças, né, que têm o transtorno do espectro autista. Então, o autismo entrou nessa área com a gente por causa disso, por causa do Álvaro. E qual foi sua formação? Você disse que se formou, fez pós. Qual foi a sua formação? Eu tenho uma veia esportiva muito forte. Eu sou apaixonada por esportes. Joguei futebol, pode não parecer, mas eu joguei futebol a minha vida inteira. Representei Maringá em campeonatos a nível estadual. Fui campeã paranaense com o Seleto. Aliás, um beijo pro Lamvari, nosso técnico. Então, o futsal foi algo que despertou em mim a vontade, né, do esporte. Joguei tênis por muito tempo. Andava de skate também quando era criança. Eu sempre fui muito atleta. Isso me levou a cursar educação física. E na educação física eu fui descobrindo outras áreas, né? Fui me aperfeiçoando cada vez mais. Então, o esporte me levou a cursar educação física. Me apaixonei pela área da saúde. Foi onde, então, eu fiz meu mestrado, né, na área de promoção da saúde, prevenção de doenças. Trabalhei com políticas públicas naquela época. Já fazia os projetos desde a universidade, né, com servidores, fazia os projetos. Sempre muito engajada com ações e projetos, desde a universidade. Então, isso me levou a gostar de trabalhar com projetos, indicadores, né? Cuidar, então, de como a gente pode melhorar a vida das pessoas e pensar tudo em meta, indicador, como a gente pode melhorar isso, que é importante, né? E aí entra um pouquinho a parte de políticas públicas, né? A gente tem que medir políticas públicas de acordo com o seu resultado, não com a sua intenção. E essa veia minha veio mesmo por causa dessa graduação aqui na Universidade Estadual de Maringá. Incrível. E aí, primeiro, né? Esse empreendimento do autista veio por uma questão de necessidade. Um caso na família, a necessidade de buscar solução para isso, e aí nasceu essa empresa. Mas você falou que foi recente, que ela não foi a primeira. Então, tendo esse medo, essa dificuldade, porque eu gosto de falar porque as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres donas de casa, elas têm muito isso. Sente a necessidade de um monte de coisa, mas tem muito medo. Porque o empreender, ele traz essa insegurança, né? A gente foi criado
lado que é muito mais fácil você ter aquele emprego, aquela estabilidade, enfim, receber todo mês, você tá certo aquele valor, ter férias, 13º, isso está embutido ainda em quem é mais, né, 30 a mais, né? E aí, com todo esse medo, mesmo assim, como que foi a primeira arriscada, aquela sensação de assim, eu vou com medo mesmo e eu vou abrir o meu primeiro negócio? Tá sendo, né, Iso? Porque cada dia a gente tem um desafio diferente. E no caso do autismo, a gente está na empresa familiar, né? Eu e minhas 2 irmãs, tem mais desafios envolvidos nisso do que apenas o empreender, né? É o convívio, é o relacionamento, né? Com família é difícil. E eu, por ser a filha caçula, eu tenho uma necessidade, talvez, de querer me autoafirmar perto dela, de mostrar que, poxa vida, eu não sou aquela menininha que corria na rua de calcinha até pouco tempo atrás, né? Eu cresci, então eu estudei, eu costumo dizer que para empreender a gente precisa estudar muito, mas muito. Então, sempre tive hábito de ler e estudar muito livros à frente do momento que eu estou vivendo. Isso permite me dar tranquilidade. Quando vem o desafio hoje, eu já sei talvez o que fazer quando isso surgir. Então, esse medo é constante, Zoe, ele não vai passar nunca. Aliás, olha só, não vai passar, não se preocupe, porque sempre vão vir novos desafios que vão dar aquele friozinho na barriga. E é isso que faz o empreender ser tão dinâmico. E para a gente que tem esse perfil empreendedor, que precisa de adrenalina, isso é positivo. A gente acaba tirando boas coisas nisso. É sair daquela zona de conforto, né? É se desafiar. É o pensar, o como que eu posso fazer. E também, se a gente pensar bem, como você gosta de esporte, né? A gente já percebe que vem toda a competição, o se desafiar, já vem disso tudo, né? Que incrível. E então, além foi através do esporte, né? Ela falou do esporte, que veio o e-commerce de materiais esportivos. Então, foi ela a primeira que você abriu, que cuidou? Não, eu já fui acionista em outras empresas do meu irmão, que eu tinha medo de empreender. Meu irmão eu fui como acionista dele. A primeira que eu abri CNPJ mesmo foi o e-commerce de beach tênis e, pro segundo local, a empresa com as minhas irmãs de autismo. O que eu fazia antes, lecionar, fazer contrato PJ com outras empresas, a gente fazia, mas era mais, vamos dizer que era uma renda extra, não via algo como a fonte principal. Sabe? Então, eu estou nesse processo para, então, me desvincular das outras atividades e focar somente nisso. O esporte veio com o beach tênis. A gente desenvolveu um produto exclusivo, patenteado por nós, que é um paredão de beach tênis em que auxilia os professores nas suas aulas de beach tênis. Isso é algo inovador que nós temos. Meu marido que inventou e a gente está vendendo isso à escala a nível nacional. Nós temos a única empresa que vende esse produto hoje. Então, ele não é um e-commerce de produtos variados de beach tênis. A gente tem um produto específico que nós criamos, patenteamos e comercializamos ele a nível nacional. Então, o esporte ensina muito pra gente. O esporte da resiliência, o esporte da disciplina, ensina que a gente não vai ganhar sempre e também que a gente não vai perder sempre. Então, são momentos que a gente precisa passar. Então, isso a gente lidar com as derrotas e também com as vitórias, que faz parte de todo o processo. Você comentou que desde a sua faculdade, né, veio ali a parte do social, da pesquisa, de dados. Então, foi aí onde que você foi e entrou e hoje está como primeira suplente de vereador. E também você tem outras coisas de conselho de bairro, o que era mais que você conselho também participa? A FOPEM, que é o Fórum de Apoio à Micro e Pequena Empresa do Paraná. Então, falando um pouquinho dessa área com esse viés um pouquinho mais político, né? Na graduação, eu me apaixonei muito por políticas públicas de saúde. Poxa, se tem algo que pega a gente, né? A gente, quanto cidadão, é a saúde. Nós precisamos ter uma saúde boa para poder empreender, para poder falar dos nossos negócios, para a gente poder, então, cuidar da nossa família. Sem saúde, a gente não consegue isso. É muito mais desafiador. Então, eu me apaixonei por políticas públicas de promoção da saúde, que é algo que eu gosto bastante, que é onde fiz meu mestrado. E eu passei a acompanhar sessões na Câmara Municipal por conta disso. O meu mestrado foi uma análise das ações que Maringá fazia nessa área de promoção da saúde, né? Então, todo um levantamento de dados, o que a gente poderia fazer para melhorar, sempre muito propositiva nesse sentido. Inclusive, eu estava na universidade agora, tive uma reunião com o reitor da UEM, em que nós vamos fazer um projeto para os universitários falando sobre empreendedorismo. Porque muitas vezes não, né? A faculdade, ela ensina, ela forma as pessoas para a profissão. Ela forma a pessoa para ser advogada, para ser médica, para ser psicóloga, para ser professor de educação física, educador físico. Mas todas essas profissões, elas podem vir seguidas de um empreendedorismo, de uma empresa. Não só pode, como se complementa, né? Tipo, ou você se forma em direito para trabalhar num escritório,
Ou você monta o seu próprio escritório. Ou você se forma, ora, dentista para atender numa clínica, ou você monta o seu, né, espaço. E aí, quando você monta o seu, aí que vem. Eu sei muito bem atender, eu sei muito bem uma fisioterapeuta, por exemplo, né? Ela vai aprender muito bem ali, mas de repente ela quer se tornar empreendedora. E aí, e agora? Eu sei fazer a sessão de terapia, eu sei exercer e trazer o resultado e a saúde para o meu cliente, mas e como trazer o cliente? E como fazer a gestão do meu negócio? E como buscar novos clientes? E como fazer toda a parte financeira? E aí que se ferra, né? E eu digo isso não só para quem é formado, como médico e tudo mais, mas também para a mulher dona de casa, que às vezes está fazendo lá o bolo no pote, está fazendo lá a sua costura, sua lingerie, trabalhando em casa, aquela que faz concerto, né? Enfim, aquela que faz salgado, atende festa, não importa. Ela também, ela aprendeu um ofício. Fazer reforma, fazer bolo, fazer salgado. E agora ela tem que, para ela crescer, ela tem que aprender a empreender. Porque não importa que ela está fazendo barra lá num quartinho da casa dela. Se ela quer crescer e ganhar mais, ela vai ter que aprender sobre isso também, né? Aliás, grandes empresas começaram em casa. A gente teve exemplos da Microsoft, da Google, enfim, são empresas que começaram em casa. Então, as mulheres empreendem por necessidade. Isso é um dado bacana da gente falar, sabe? Porque os homens empreendem mais por oportunidade. Então, olha só, a Majô lá atrás, com medo, arriscada, veio de uma graduação que não fala de empreendedorismo, uma graduação que, pelo contrário, ela desestimula o empreendedorismo por causa de um viés ideológico que nós temos muito forte na universidade, desestimula as pessoas a empreenderem, se doando seu próprio negócio. Então, aí as mulheres empreendem então, por necessidade. A água bateu na bunda, precisa sustentar a família, ou ficou viúva, ou precisa fazer uma renda extra, enfim. Enquanto os homens empreendem mais por oportunidade. Então, ora, se as mulheres empreendem mais por necessidade, às vezes falta esse conhecimento que vai ajudá-las a crescer cada vez mais. Eu costumo dividir o empreendedorismo em 4 áreas, que é a comunicação, o marketing do seu negócio, o seu produto. Você precisa entender do seu produto, a parte da gestão do seu negócio, a gerir, financeiro, etc. E o mindset do empreendedor. Todo negócio tem essas 4 áreas que a gente precisa desenvolver. Só que poucas pessoas falam sobre isso. O que você precisa saber em cada uma dessas 4 áreas? Não basta apenas você ter o melhor produto. Ele precisa parecer o melhor produto. Aí entra também a parte do marketing. Você precisa fazer a gestão do seu produto, buscar fornecedor mais barato, fazer a gestão do seu dinheiro, ter fluxo de caixa, né? E ter um mindset empreendedor, que é a resiliência, a capacidade de se reinventar, que isso é muito importante em qualquer ramo. E para o pequeno empreendedor, eu acho que essa questão é muito complicada. Por quê? Porque ele é tudo isso, né? Ele é o financeiro, ele é o cara do RH, ele é o cara da compra, ele é o cara do marketing. Então, quando a gente fala do pequeno empreendedor, ele faz todas essas funções em um. E aí o que acontece? Você fica tão vinculado ali na rotina, no fazer, executar o que tem que ser feito, e te sobra pouco tempo para estratégia, para o mindset. O que seria? O parar e pensar. E agora, se eu fizer isso aqui diferente, o que eu posso fazer para alcançar mais cliente? Sabe, a gente não consegue tirar esse tempo. A gente fica que nem quase aquele ratinho de laboratório correndo na rodinha, se matando, correndo para atender mais cliente, para fazer mais coisas, para poder ter mais dinheiro e mais venda. E falta isso. E como isso é importante, né? Olha, você contou um dado muito importante, Zô. Porque a cada 10 mulheres que empreendem, 9 não têm funcionários. Eu falo que é aquela que cobre o escanteio, cabeceia e faz o gol. É a empreendedora que a gente fala, né? Que ela tem que dar conta de todas as áreas do seu negócio. Então, olha como é importante a gente ensinar e dar subsídios para essa mulher poder crescer o seu negócio. Porque todo empreendedor que começa pequeno, o que ele sonha? Em ser grande. Então, vamos falar agora de representatividade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse empreendedor a que ele possa crescer, essa empresa que ela possa crescer, contratar mais pessoas, que ela saia do MEI e vá para a empresa limitada, que ela cresça seu faturamento, que ela contrate pessoas, que ela gere riqueza, que ela gere empregos, que é tão importante, né, para o nosso dia de hoje. Muito legal. Eu achei muito interessante esse projeto, né, e já entrar aí nas faculdades. E a gente que trabalha, né, com pessoas que empreende por necessidade, que é o caso que a Isolene começou na vida por necessidade, precisava se alimentar,
alguém ensinou a fazer calcinha, achou legal e falou assim, poxa, eu quero ajudar outras mulheres, né? E eu atendo muitas alunas dela que começam a fazer calcinha e é engraçado. Que algumas fazem por fazer e foi uma falou assim, quanto será que eu gasto para fazer um sutiã? Deu, vamos colocar aqui, você colocou a alça, o tecido, o bojo, isso. Deu, o custo, esse sutiã aqui que você tá fazendo é R$20. O marido dela só botou, viu? Eu te falei que você estava vendendo muito barato, ela tava vendendo quase a preço de custo, tava trabalhando de graça. Entendeu? Ela estava fazendo e a Isolene viu essa necessidade e ela não ensina só simplesmente a fazer lingerie. Um dos cursos dela, ela colocou lá formação de preço. Porque a importância, né, de ter isso, porque no momento que você tem noção de quanto custa o produto que você está oferecendo, você sabe até quanto você pode vender, qual vai ser a sua margem de lucro, para não faltar o dinheiro para comprar mais aviamento, mais mantimento, para produzir mais e crescer. A importância de nós mulheres, né? É claro que eu falo assim que eu acho que está muito na mulher essa questão de acolher, querer resolver o problema feminino, isso, né? Querer acolher tudo, proteger tudo, dar conta de tudo, né? Porque nós saímos aí do movimento da mulher ser a Mulher Maravilha. Né? Porque quando a mulher saiu de dentro de casa e começou a empreender, veio aquela cobrança. Você até pode trabalhar fora, mas você tem que dar conta do trabalho de casa. E aí a mulher falou assim, eu vou e faço e dou conta. Aí, estamos dando. Investiu a roupa de Mulher Maravilha e quase se matou. Eu digo assim, porque tem muita mulher que a gente vê aí, às vezes, estressada a um ponto assim de estar prejudicando, né, a saúde. Você tocou no ponto que eu conversei com a minha psicóloga em terapia essa semana exatamente sobre isso. Porque eu tô passando por um momento pessoal bem desafiador psicologicamente, sabe? Então isso acaba afetando a gente em vários sentidos diferentes. E aquela história, né, de querer dar conta de mais uma coisa, de fazer mais uma coisa, então igual no caso, tem 2 empresas, mais o trabalho como apresentador de televisão também, né? Querendo ou não, isso também é o CNPJ para mim, acabamos nem citando isso. Mais o trabalho com o governo de estado, que eu assessoro o pessoal aqui. Isso me trouxe uma carga de trabalho muito grande. Por mais que você tenha uma gestão do tempo que te ajude, que pode otimizar seu tempo, você é uma. E eu estou nesse processo, pessoalmente, dizendo que eu estou sofrendo muito com isso, porque isso tem, às vezes, no bastidor, que é aquele que ninguém mostra, que olha, é uma coisa importante, nós temos que parar de comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Porque o palco é só glamour, o bastidor não é. Jamais a Isolene ia vir aqui descabelada, né? Tá linda, maravilhosa, maquiada, mas ninguém viu há uma hora atrás como é que tava, né? Passou. Com aquele coque de cabelo suando, né? Trabalhando. Então é bem isso. A gente compartilha o bonito, né? E essa cobrança, eu digo, nem tá vindo dos homens. Tá vindo de nós gente, mesmos. Eu falei exatamente isso pra minha psicóloga. Eu falei, Marcela, e o pior é que não são os outros, sou eu. A minha autocrítica é tão grande. Por que eu sou tão crítica comigo assim mesmo? Parece que a gente faz e nunca tá bom. A gente sempre vê algo que pode melhorar. E isso é algo muito feminino. Os homens não. Eu percebo que isso é algo mais de mulher. Você sofre com isso também? Sim, porque a gente é incrível. A gente quer colocar a culpa nos homens. Mas a gente pode ver que não. Se você observar o marido seu aí na sua casa, se ele não der conta das coisas, e tudo bem, ele deixa para outro dia, ele releva. Se ele tem uma coisa tipo, precisa trocar uma lâmpada em tal lugar da casa, não deu hoje, ele deixa para amanhã e nem sofre. Nós, pelo amor de Deus, tem que ser na hora, tem que dar conta de tudo, tem que ser. Então, a cobrança vem nossa. E aí vai indo o nível de estresse, chega um ponto que estoura. E aí, por isso está tão comum também os casos de esgotamento mental que a gente está tendo. E olha, como que eu posso falar, gente? Façam terapia, porque isso ajuda muito. O primeiro dinheirinho que sobrar, não vai comprar bolsa, não. Vai fazer terapia, porque ajuda a gente a conviver com os nossos demônios. Porque os piores demônios, as piores batalhas são nossas com a gente mesma. E eu estou vivendo esse processo atualmente. Sofrendo muito com esse mental de nunca tá bom, de querer fazer mais. E aí isso entra um pouquinho, por que eu falo que a gente é tão multitarefa, né? Por quê? Porque a mulher não procrastina, a mulher tem que fazer, ela não reclama, ela vai lá e faz. A gente faz. Quando a gente vê, a gente não para de fazer. A gente entra num looping, né, de esgotamento físico, mental muito grande. Por quê? Porque a gente não tem desculpa. A mulher tem que fazer, ela vai lá e faz.
Eu, né, mãe de 2, um de 4 anos e outra de 2 aninhos. E não sei se vocês conhecem, 2 anos falam que é a fase terrível, né? A fase da birra. E o de 4 não saiu tanto assim também da fase da birra. Então, esses dias eu me peguei. Logo cedo, criança chorando, eu me agachei na cozinha de casa, chorando também. Falei assim, calma aí. Eu sou a madura aqui, eu tenho que respirar. Eu falei assim, eu não posso culpar meu filho por causa de birra. Eu faço birra. Quem não faz birra? Quem não bateu a porta de braveza, pisou forte no chão? Eu falei assim, se eu faço birra, porque eu tô brigando com meu filho que não tem mentalidade de fazer birra, né? E eu achei muito interessante que realmente tem que entrar, tem que ensinar as mulheres a empreender, porque igual você falou, 4 áreas que tem que ser cuidado, não é só produzir. E é que este programa justamente vem para ajudar, dar dicas para aquela pessoa que está perdida, né? Ter uma ideia, né? Para se acalmar, para procurar uma ajuda, que dependendo não tinha conhecimento, como a gente já gravou, de jurídicos, problemas jurídicos, que você tem que sim, antes de causar o problema, você ir atrás de uma advogada, se prever para não ter dor de cabeça. Então, nos acompanhe neste programa, que a gente vai continuar falando aqui muitas coisas legais. E falar também de um dos nossos patrocinadores, que é a Renda CDB. A Renda CDB é uma loja que vende material para a fabricação de lingerie. E o mais legal é que a gente vende tudo fracionado. Então, você que está começando agora, de pouquinho, uma renda extra, né? No final de semana, a Renda CDB vende de pouquinho, 1 metro de elástico, sem você ter aquele dinheirão enorme que você tem que investir em material para começar uma renda extra. E agora, né? Fazendo aquele apelo para você aí. Não basta só vir aqui assistir o programa ou ouvir o programa enquanto tá aí fazendo a janta ou coisa assim. Se você não colocar em prática os conhecimentos aqui falado, vai fazer o quê? Entrou no ouvido, saiu no outro e continua igual. Eu sempre falo assim, não importa o que te acontece, mas sim o que você faz com as coisas que te acontecem. Então não adianta você parar aqui, estar aqui nos ouvindo, nos assistindo, se não der aqueles insights ou aquelas ideias, sabe? Então, pegou a caneta e o papel na mão? Porque eu falo assim, tem que assistir o Elas no Comando com papel e caneta na mão para anotar os principais tópicos. E a Majô falou um negócio aqui que ficou muito bacana. Ela falou que uma empresa se divide em 4 áreas. Você lembra quais são? Não? Já esqueceu? Tem que voltar para assistir? Não, então pega o papel e a caneta que ela vai repetir para você. E essas áreas é que você tem que buscar. Não é necessário você ter conhecimento absoluto de todas, mas tem que buscar informação de todas elas. Então, Majô, fala aí, quais são as 4 áreas aí que elas precisam ir em busca de conhecimento? Bom, o primeiro ponto, Zô, é a questão do produto. O que elas estão fazendo? Então, o legal que a Dani comentou agora da empresa que vende proporcional, não vende grandes quantidades, você tem que entender o seu produto, quanto você vai usar de matéria-prima em cada produto, para você não fazer um estoque muito grande que não tem necessidade. Hoje em dia não se trabalha mais dessa forma. Então, é muito bacana ter essa alternativa para quem está começando a empreender. Então, você precisa o quê? Dominar o seu produto, a sua matéria-prima, como é que faz, todos os processos. Porque amanhã, quando você ficar grande, você tem que contratar alguém para fazer o que você faz hoje. Então, entenda muito bem dos seus processos e dos seus produtos. Entenda muito bem de marketing. Gente, o marketing é a alma do negócio, porque com ele você vai atrair mais clientes, você vai conseguir com isso, então, aumentar o seu faturamento, poder comprar mais produtos, contratar funcionários. Então, o marketing é a alma. Entenda que o marketing, você não vende o seu produto, você vende a transformação que o seu produto causa na vida das pessoas. Então, você não vende a lingerie, você vai vender a autoestima quando a mulher está nua, no momento de maior intimidade dela. Então pense nisso ao fazer um post, ao falar com suas clientes, principalmente entender bem quem é a sua persona para poder fazer esse marketing para ela, que isso é importante. Então venda sempre a transformação que você faz no seu produto, que essa parte do marketing é muito importante para isso. O terceiro ponto é a parte da gestão, minimamente a gestão, para não comprar muita matéria-prima e ficar sobrando, para você então separar a sua conta pessoal da sua conta da empresa, que são 2 coisas diferentes, que é importante, mesmo que está começando, separar a conta pessoal da conta empresarial.
separar entradas de saídas, ter um provisionamento básico financeiro, um fluxo de caixa. Não precisa ser algo mirabolante, gente. Se não souber mexer no Excel, faz no caderninho, mas faça uma gestão das finanças da sua empresa e a sua gestão financeira pessoal, que é muito importante. O seu orçamento doméstico é importante, ele estar organizado para você não cair em gatilhos, às vezes, de querer pegar o dinheiro da empresa para pagar uma conta pessoal. Isso é um erro muito frequente que a gente percebe. E o quarto pilar é o mindset, que entra um pouquinho desse autoconhecimento, de saber até onde eu posso ir, de desenvolver essa resiliência, esse amadurecimento e desenvolvimento pessoal. Isso é importante. Então, essas são as 4 áreas que toda empresa tem. Isso aqui é by Majô, isso eu não vi em nenhum livro, isso que na experiência eu fui desenvolvendo. É conhecer o seu produto, o pilar do produto, o pilar do marketing, o pilar da gestão e o pilar do mindset, que é a mentalidade empreendedora. Anotou? Anotado? Então é isso aí. A gente não precisa dominar profundamente todos eles, mas a gente precisa ter o conhecimento. Então, bora lá conhecer e melhorar o nosso trabalho. Então, como a gente falou do mindset, que às vezes é uma palavra nova, né, que a gente não acaba não usando tanto, mas você precisa ter o tempo para você parar, estudar, assistir aqui o programa Elas no Comando e cada programinha deu uma ideia. Nossa, posso fazer isso. Essa ideia eu ainda não faço. Anota e comece a executar. Um passo de cada vez, mas o importante é que você não pode parar, tá? Então vai devagarinho ou vai mais rápido, mas vai na sua velocidade, no seu tempo. Só não para, tá? E assim você cada dia vai crescendo e vai cada dia estar melhor, com faturamento maior, com mais cliente, ganhando mais e logo vai estar contratando pessoas, né? E também gerando negócio. E para falar agora de algo muito importante, saindo um pouquinho do empreendedorismo, porque a gente fala assim, a mulher entrou muito forte após pandemia no empreendedorismo. Por causa da necessidade, o marido às vezes perdeu o emprego, e a mulher é aquela da solução, né? Tipo, tá filho passando fome em casa, tá com dificuldade, tem conta para pagar, eu me viro, eu vou lá, faço uma faxina, dou um jeito e vai atrás do dinheiro. Mas a mulher também, agora à frente das políticas públicas. Por quê? Né? A gente fala tanto, tá tão na moda agora se falar políticas públicas para mulheres. Por quê? Porque a mulherada tá aí na rua, tá assumindo um lugar, tá ocupando o lugar de mantenedora, às vezes, do seu próprio lar, à frente dos seus negócios. E, de repente, se fala tanto de políticas públicas para mulheres. Mas, quando se tem essas reuniões, o que menos tem lá é mulher. Eu vejo um caminho sem volta. Iso, você comentou muito bem. As mulheres estão empreendendo mais, a gente está atingindo patamares, número de empresas abertas de mulheres cada vez maior, atingindo grandes números, pessoas de muita referência, mulheres a nível nacional, a nível mundial, dando exemplo para a gente. E aí entra o que eu chamo de representatividade. Quem representa as empreendedoras hoje com políticas públicas? Como é importante isso? Por quê? Hoje quem está nos ambientes públicos são mais homens. Então, peraí, se a mulher é biologicamente diferente dos homens, o cérebro é diferente, anatomicamente a forma de pensar, então as necessidades dos homens e das mulheres são diferentes. Gente, não é questão de ser melhor, de ser pior, pelo amor de Deus. Eu não sou aquela que defende igualdade, eu defendo a equidade entre os gêneros, porque não existe igualdade em seres completamente diferentes um do outro. Os filhos são diferentes um do outro. Como que a gente vai exigir igualdade entre homens e mulheres? Não existe a equidade que a gente precisa buscar. E quando a gente fala de representatividade, quem que pensa políticas públicas para as mulheres hoje? Quem está nos ambientes de decisão que decide, que pensa e propõe políticas públicas? São os homens. E aí o que nós vemos hoje que é muito comum, né, de falar de mulheres empreendedoras? Linha de crédito. Poxa, é importante? É importante, mas talvez não seja essa a necessidade número 1 das empreendedoras. É para os homens. Tem uma pesquisa da CNDL, que é a Comissão de Dirigentes de Lojistas do Brasil, a CNDL, Comissão Nacional de Dirigentes de Lojistas. Eles afirmam que as mulheres elas não têm intenção de pegar empréstimo nos próximos 6 meses. Então, peraí, como que a gente pensa uma política pública de crédito para a mulher dizendo que isso é o supra-sumo para a mulher? Não é, porque a mulher tem outras necessidades, tem outras demandas. De novo, voltando, né? Dando um exemplo aqui. A gente fala assim, ó, que quando a mulher entrou para o mercado de trabalho, a gente percebeu muitos produtos e serviços sendo transformados. Por quê? Porque antes, quem inventou, tipo um tanque de lavar roupa, uma máquina não sei o que lá, eram tudo homens. Então, com a visão de homem, mas quem utiliza o serviço era a mulher.
E aí começou a mulher assumindo esses cargos e transformando produtos. Né, dando uma nova cara, trazendo uma melhora. Por quê? Porque ela tinha uma outra visão. Ela tem a visão de quem usa o produto. E vem a transformação. Do mesmo jeito, política pública. Se um homem vai, não que seja intencional, acredito que jamais seja isso. Ele vem com toda a boa intenção, querer resolver. Mas é quase igual presente. Eu vou comprar um presente para a Majô. Eu vou comprar algo que eu gosto, que eu acho bacana. Vou, né, querer fazer o melhor. Mas, na minha visão, no meu gosto, quem nunca recebeu um presente e falou assim, não acredito que me deu isso aqui. Né? Aqueles velhos amigos secretos em família, final de ano, a gente sempre recebe, não, de novo isso. Mas Par de meia de Natal, pronto, vamos dar nome aos bois. E aí o que? A pessoa que deu, ela não comprou pra sacanear, ela comprou porque ela falou assim, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui eu uso, isso aqui eu preciso. Mas às vezes, tipo, putz, eu nem caminho, não faço academia, não uso tênis, ganhei uma meia. Vou fazer o quê com a meia? Né? Então, por quê? Porque, de novo, é a visão do homem para fazer algo bom para a mulher. Então, para ele é importante ter linha de crédito. Então, ora, vamos fazer isso para a mulher. Mas e daí? Cadê as mulheres? A gente tem medo de se posicionar. A gente tem medo de estar na reunião de condomínio. A gente tem medo de estar na reunião de bairro. Né? E às vezes as que têm coragem acabam indo sem informação e aí querendo levar as coisas no grito sem conhecimento. E aí que é ruim, né? Porque é o errado. Então tá na hora aí da gente fazer um apelo para as mulheres de estar também nesses lugares. De dizer assim, não, às vezes a gente pensa assim, não adianta, eu vou estar lá, mas não vou resolver nada mesmo. Mas tá, em busca de conhecimento, participar. Às vezes uma ideia, uma sugestão pode fazer toda a diferença, né, Majô? E que bom que nós aqui em Maringá temos aí uma mulher que está nos representando aqui nas políticas públicas aqui em Maringá. Obrigada, Iso. Eu costumo dizer que Deus escolheu as mulheres para gerar uma vida por um motivo. Que nós nascemos com o dom de cuidar das pessoas. E política é cuidar das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam da gente de políticas públicas. Então, o olhar feminino, com essa sabedoria que é inata da mulher, essa sabedoria, esse equilíbrio. Aí eu estou tocando um ponto muito legal, que não é ganhar no grito. Não se ganha nada no grito. Em casa, com seus 5 filhos, Iso, adianta gritar com eles? Não vai. Tem um jeito de você conversar com as pessoas, de você conquistar as pessoas com equilíbrio, com discernimento, com sabedoria. E isso é inerente da mulher. E aí a gente percebe que essa polarização política aí que a gente tem visto nos últimos anos, o que é positivo, por um lado, ter pensamentos diferentes, ter essa democracia de pensar diferentes, por um lado isso é bom. Por outro, acabou levando as mulheres a terem um radicalismo extremo, um posicionamento extremo de radicalismo, de gritaria e com pouca proposição. E é isso que tem faltado. Mulheres de qualidade num ambiente certo para propor problemas que vai solucionar o problema da mulher real, que está lá na ponta. Chega de like, né? Não é like que a gente tem que buscar, a gente tem que buscar transformação real na vida das pessoas. E sobre essa questão que você comentou agora, do olhar feminino, falando um pouquinho do empreendedorismo, as mulheres agora estão entrando no ramo de design de automotivo dos carros. Por quê? Quem que vai levar o filho para cima e para baixo? É a mulher. Então os carros estão começando a ser pensados, o interior, por mulheres. Aonde guardar as coisas, você vê cada vez mais está vindo mais espaços para guardar as coisas, porque esse é o olhar feminino. Então você imagina o que uma mulher não pode fazer em espaços de decisão para políticas públicas para as mulheres. Por que mulheres empreendedoras nunca foram representadas antes? Aqui em Maringá e em pouquíssimas cidades do Brasil tem pessoas que levantam essa bandeira. Por que a gente continua tão invisível assim? Então está na hora de a gente levantar, arregaçar as mandas e ocupar esses espaços também. Muito bacana. E me fala um pouquinho do seu programa, né? Mulher em Foco. O que você fala nesse programa? O que você traz de benefício para as mulheres? Bom, eu sou uma grande incentivadora de mulheres. Eu digo que nós mulheres nos inspiramos e inspiramos outras mulheres. Isso é muito importante, ter essa rede de apoio. Porque por muito tempo a gente fica envolvida com aquela rede familiar nossa. A gente só convive com mãe, com tia, com sogra, com cunhada e só. E tem um mundão lá fora, com
pessoas que querem a mesma coisa que você, que almejam a mesma coisa que você. E o que a gente vê muito comum é esses grupos de empreendedoras, que são essa rede de apoio. Então você vê mulheres que antes ficavam em casa falando somente com a família, né, tendo sonhos que não podiam muitas vezes compartilhar, porque muitas vezes a família mais próxima, os amigos mais próximos são aqueles que não incentivam, são aqueles que colocam empecilhos pra gente. Então muitas vezes as mulheres ficavam acanhadas. Então ter grupos de mulheres vão fazer as mulheres se incentivarem, inspirar e serem inspiradas outras mulheres. E aí veio a ideia do programa, de um quadro para mulheres, em que eu levo mulheres que eu costumo dizer que são inspiradoras para conversar, falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua experiência, sobre a transformação que elas fazem na vida das pessoas. Então é um quadro de entrevistas que eu levo mulheres aqui da região de Maringá para poder conversar com as telespectadoras sobre assuntos diversos, que vai de saúde, que vai questão da imagem pessoal, que isso foi uma coisa que mudou muito nos últimos anos na minha vida, e também sobre empreendedorismo, né? A veia mais forte é falar sobre empreendedorismo também. E aí vem, né? Aí o pessoal pergunta assim, nossa, o título do programa, Empreendedorismo Multifacetado. O que é isso? É a Majô, você viu? E é empreendedora, trabalho com parte esportiva do beach tênis, com a parte do autismo, com a parte do apresentador de programa, com a parte de representação, né, na política. E é isso, é fazer um monte de coisa. Então, quer dizer, eu sou, você é, né? A mulher tem esse dom de fazer multitarefas, de fazer mais de uma coisa, né? De dar conta da casa, dos filhos, do trabalho e ainda das amigas. E você tocou num assunto muito bacana, onde você falou assim sobre comunidade, sobre apoio, né? Então, o apoio, esse programa também foi criado um pouco por isso, né? Nós temos aí mais de 350 mil alunos hoje espalhados em todo o Brasil, nos meus 30 anos de escola, aonde eu levo essa oportunidade dessa mulher, dessa mãe, né? Buscar aí uma oportunidade de trabalhar em casa, de ter essa renda extra, de começar a montar o seu próprio negócio, de ter essa visão empreendedora, porque a gente está buscando e trabalhando muito isso na mulher, porque costureira sempre foi colocada como a coitadinha, a costureirinha do fundo de vila, não sei o quê. E a gente está resgatando isso porque mudou. Hoje ela é dona de um ateliê, hoje ela é empresária, hoje ela dá emprego, ela transforma vidas, né? E é isso que a gente está trazendo. E o programa é justamente isso, ser essa comunidade, porque empreender é solitário. Por que é solitário ainda? É solitário porque muitas vezes eu sou a única da família que estou tentando empreender. De vida, né? Eu sou a única que estou nesse caminho, então estou aprendendo isso, estou aprendendo sobre meu produto, estou aprendendo sobre gestão, estou aprendendo sobre marketing, estou aprendendo tanta coisa e as pessoas ao meu redor não me acompanham, né? Eles não têm essa necessidade e aí não tem o diálogo, não tem a troca de ideia e aí se torna solitário. Eu sou muito feliz, né? Porque eu meus pais eram sitiantes da roça, eu fui a primeira a empreender na minha família e eu tenho orgulho de dizer que minhas filhas todas empreendedoras. E hoje aqui, né, orgulho de estar apresentando esse quadro junto com elas também. Então, a dica especial para essa mulher que às vezes está lá no interior da Bahia, no interior de Minas, em Goiás, no Pará, no Amazonas, o que você diz para essa empreendedora? Olha, primeiro ponto, não importa o quanto você fature, você é uma empresária, você é uma empreendedora. Se olhe no espelho e fale isso. E tenha certeza que uma grande mulher, uma grande empresária ou um grande empresário nunca vai te julgar por isso. Só aquele que não construiu nada que vai te julgar e vai ter pensamentos que vão te desestimular. Então, assuma, bata no peito o seu negócio, fale para os outros. Eu vendo lingerie, sim. Eu faço lingerie, eu vou te atender, eu vou levar uma sacola na sua casa, conversa comigo no direct, posta seus vídeos, sim. Faz os seus stories, faz o seu merchan, venda o seu produto, porque ninguém mais do que você entende do seu produto. E isso é importante. Isso é uma autoridade que ninguém vai tirar de você. Então, não se preocupe com o julgamento do outro, porque quem vai te julgar é quem não construiu nada. Ou é quem é mal intencionado. E daí, a gente não precisa se preocupar com essas pessoas. Porque quem é grande, o ser humano que é grandioso, ele não julga alguém pelo tamanho que ele é, mas pelo que ele quer ser. E aí, uma mulher
que sabe o que quer. Eu costumo dizer que eu não sei aonde eu quero chegar. Eu sei onde eu vou chegar. E é esse pensamento que nós temos que acordar todos os dias pela manhã. Não importa quão desafiador, quão solitário muitas vezes é esse desafio. Ter uma comunidade como vocês têm, né, pelo trabalho de vocês, que já são mais de 30 anos de lingerie, é importante. Então conheçam essas mulheres que estão com você, porque elas têm o mesmo objetivo que você. Participem da comunidade, porque vocês vão com isso conseguir criar laços, criar vínculos, fazer amigas e ter algo em comum para conversar. Porque a gente não tem, às vezes, na nossa casa alguém para conversar sobre esses assuntos. E que a conversa que a gente começou agora há pouco, né? Que a gente comentou, de você sair desse ciclo de amizade restrito. Hoje em dia, com a internet, a gente pode conversar com pessoas dos 4 cantos do Brasil. Então, olha que grandiosidade ter uma comunidade que você participa, que tem aí milhares de mulheres que fazem a mesma coisa que você. Você pode trocar ideias, como quebrar a objeção das clientes, ideias de novos produtos, porque a gente tem mercado para todo mundo. Então não se preocupe com os outros, continue fazendo seu trabalho, né? Não se preocupe com esse julgamento de gente pequena, de gente que tem mental pequeno, né? Continua que você vai conseguir alcançar todos os seus sonhos. Que legal. A gente tava falando ali de apoio, né? Que normalmente é sozinho e tal. E esqueci de te perguntar, né? É casada? Nesse decorrer, você na faculdade ou depois empreendendo, encontrou o marido, tem filhos? Sou casada, já faz 4 anos. Com o Danilo, meu primeiro namorado. Aliás, eu sou a primeira namorada dele e ele é meu primeiro namorado, desde os nossos... Ele 18 e eu 20 anos. E estamos juntos desde então. Não temos filhos ainda, a gente tem só a Teteia. Eu sou mãe de pet, gente, me julguem, mas eu sou mãe de pet por enquanto. Está nos planos sim ter filhos, mas a gente ainda não concretizou. A gente espera aí nos próximos anos concretizar, porque acaba vindo muitos desafios, né? Esse ano é um ano bem desafiador para mim, então ter planejamento familiar é importante, né, gente? Então a gente optou por esperar um pouquinho mais. Legal. Pelo que você contou antes, eu acho que ele é um grande apoiador, né? Não é aquela pessoa assim, não vai, que vai dar errado, né? Porque foi ele que teve a ideia do material, do beach tênis, né? Então ele foi um apoio, te motivou. Teve mais uma outra pessoa que falou assim, foi inspiradora para eu seguir? Olha, em tudo que eu faço, eu preciso falar que meu marido, ele é 100% comigo. A minha família é 100% comigo desde sempre, de tudo. Desde a minha primeira campanha política, todos me apoiaram de sempre, sabe? Porque acho que a gente ter encontrar fortaleza em casa é algo que é um privilégio. E eu tenho essa fortaleza na minha casa. Eu tenho no meu marido, tenho nas minhas irmãs, nos meus pais, no meu irmão. Isso é importante para o nosso dia a dia. Então, se agarre em pessoas que vão te incentivar, que vão te ajudar você a ir para frente, a se desafiar, a buscar algo mais. Alguém que não vai rir de você. Puxa, seu sonho é grande demais. Não tem sonho grande demais. Tem pessoas pequenas para os seus sonhos. Então, encontre pessoas que caibam nos seus sonhos, que vão fazer você crescer juntos. E o meu marido e a gente abriu tão juntos esse e-commerce. Então, empreendimento familiar total, né? Tanto na empresa de autismo, acho que só na televisão que eu sou sozinha. Porque no resto, eu tô com meu marido, eu tô com as minhas irmãs, trabalhando isso e buscando novas alternativas, né? Meu marido, ele é muito criativo. Ele veio da engenharia, apesar de ser uma área que ele pensa muito na caixa, né, por ser engenheiro, mas ele que desenvolveu esse material do beach tênis, e agora a gente está entrando, a gente não, é mais ele, entrando no ramo de churrasqueiras, de defumadores, né, para quem faz churrasco aí, que é uma área bem crescente também, então ele também entrou nessa área, e esse aqui é só bastidor também, essa aí é coisa dele, eu fico nas minhas coisas que eu tenho coisa demais para fazer já. Sinal que ele é criativo, gosta de inovar, né? Transformar produtos. Que bacana, muito gostoso isso. Mas e aí, você aí de casa? Anotou tudo certinho? Se inspirou? Valeu a pena esse bate-papo? Então agora a gente vai trazer aí, né, as redes sociais da Majô para você também poder seguir ela e acompanhar esse dia a dia, muitas dicas que valem muito a pena. Como que te encontra nas redes sociais, Majô? Meu Instagram é Majô Maringá, M-A-J-O, Majô Maringá. Pode me procurar lá que a gente pode conversar, bater mais um papo sobre vários assuntos do seu interesse lá. E para quem, né, seguir a Majô agora, vai ter coisa boa, não vai, Dani? Vai sim, fiquei sabendo aí, né, que quem te seguir,
fazer um direct lá, ó, vi aqui no Elas no Comando, vai ganhar um livro. É um livro. Um dos produtos que nós temos na área do autismo é um livro infantil que fala da inclusão de uma criança no ambiente escolar. E essa turma, né? Porque o autismo, ele é muito comum as pessoas terem sensibilidade ao toque, de não conseguir ser tocadas. E isso é desafiador para as famílias e para os próprios amiguinhos da escola. Então, é um livro que conta a história de uma criança autista. E nesse livro tem abordagem, né, técnica para os professores, que a gente faz um treinamento para os professores de como abordar o livro em sala de aula. E a sala cria uma pelúcia que vai ser entregue para o aluno autista para que ela se sinta abraçada, assim como eles se sentem num abraço. E quem não gosta de ganhar um abraço? Todos nós gostamos de ganhar um abraço. Então, nesse livro, a pelúcia ela ganha vida, né? Então, o aluno leva esse livro para casa. Então, nós vamos sortear aí. Sortear não. Quem mandar a mensagem vai receber aí o livro para poder trabalhar com essa inclusão na sua casa. Uau! Então, o Instagram da Majô tá aqui, né? Embaixo aqui no vídeo. A gente vai deixar também aqui na descrição do programa. E é importante, porque como a Majô falou, né? A cada 30 crianças reunidas numa sala, tem um autista. Então, provavelmente, você deve ter um aí na sua família, ou no seu bairro, na sua vizinhança. E é importante a gente também, né, estar preparada para acolher. Então, se você quer saber mais de como recepcionar, talvez como perceber, né? Porque a gente vê muitas famílias aí com crianças na escola que estão com medo. Não sabe se, nossa, ela é diferente, ela é muito quietinha, ele não está se desenvolvendo igual a irmãzinha. Então, talvez olhar com esse olhar cuidadoso, porque quanto mais cedo você diagnosticar, né, Majô, mais cedo você vai cuidar, aprender como tratar para poder incluir essa pessoa e ela vai ter uma vida produtiva, maravilhosa, ser um adulto incrível. Nós, na Câmara da Mulher, temos aí o orgulho de receber a primeira empresária autista. Foi assim, algo que eu achei assim, incrível da parte dela, e como também a gente está se preparando para recepcioná-la também. Então, vai lá, segue aí a Majô nas redes sociais, fala que você viu ela aqui no Elas no Comando e participe, receba esse livro, que tenho certeza que vai ser de grande utilidade para alguém aí da sua família ou talvez um conhecido. Fala aí, a gente falou, né, das empresas, qual que é o nome desse grupo que ajuda, tem produtos por autismo, e o site do e-commerce do Beach Tennis que você não falou. Não falei, né? Eu acho que é tão restrita a minha persona que eu nem tenho o hábito de falar, né? É uma questão do tráfego pago, né? Se você não tá recebendo anúncio é porque o tráfego tá bom, porque não é a persona, né? Bom, mas a Outsmind é o nome da empresa de autismo, de serviços de autismo que nós temos, e a Saque Corre. Saque Corre, gente, é um termo que a gente fala muito no Beach Tennis, que é o saque corre para buscar a segunda bolinha. Então a gente deu o nome de Saque Corre para nossa empresa. Então é www.saquecorre.com.br. A gente trabalha com o Beach Wall, que é um produto exclusivo nosso, e estamos entrando agora na área das camisetas personalizadas também. A gente está começando a fazer estamparia de camisetas para o Beach Tennis. Muito legal. Então eu aguardo você para assistir e estar conosco no nosso próximo programa.